Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa videoaula falando sobre a crise do sistema colonial, rebeliões coloniais e tentativas de emancipação. O que nós precisamos entender é que o Brasil do século XVIII ele é muito mais complexo do que o Brasil do século XVII. Por quê? Porque ele passou por constantes expansões territoriais e principalmente a expansão territorial causada pelos portugueses no Brasil, o que foi desrespeitado então o Tratado de Madrid, que deu então mais tarde o surgimento de um novo tratado, que foi o Tratado de Tordesilhas. Muito bem, o que causou então a crise do sistema colonial? Nós precisamos entender que essa crise do sistema colonial ela foi baseada em ideias iluministas que desacreditavam então o sistema do absolutismo. E essa crise deu características aqui no Brasil de constantes rebeliões. Nós vamos começar falando sobre a revolta de Beckman, que aconteceu em 1684 em São Luís, no Maranhão. Essa revolta teve como líderes Manuel e Thomas Beckman. Qual era, então, a ideia dessa revolta? Eles lutavam por quê? A primeira coisa que eles queriam era essa distinção do monopólio do comércio português sobre a Companhia de Comércio do Maranhão. Ou seja, já tinha uma questão nativista ali, a ideia das pessoas que moravam ali no Maranhão com o controle comercial dos portugueses. Claro que nós sabemos que, por estar muito mais preparado e por ser ainda o Brasil colônia de Portugal, eles não iriam aceitar isso, então os portugueses acabam ganhando então essa revolta, prendem os protestantes e os líderes dessa revolta são condenados à forca. Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas aconteceu em Minas Gerais em 1708 e 1709. Amores, Emboabas era o nome dado aos portugueses. Essa guerra aconteceu entre bandeirantes que queriam o privilégio da exploração das minas e eles acabavam fazendo todo esse processo de exploração. Porém, o dinheiro ficava, grande parte dele, nas mãos dos portugueses. Então havia um confronto ali. Quem trabalhava mais eram os bandeirantes, mas quem controlava a economia e tinha acesso à grande fatia do dinheiro, no caso, neste período, era o ouro encontrado, eram os portugueses. Quem comandava os paulistas? Borba Gato. E os emboabas? Quem comandava? Manuel Nunes Viana. Bom, em 1708, o lugar que nós chamamos como Cachoeira, que hoje é conhecido como Ouro Preto, aconteceu então esse conflito entre paulistas e emboabas. Quem ganhou esse conflito? Os paulistas foram derrotados. Claro, por quê? Porque o Brasil ainda era colônia portuguesa. Então, os portugueses não queriam perder e não iriam aceitar perder dinheiro. Então, os paulistas são derrotados e a corte portuguesa cria, a partir deste momento, a capitania de São Paulo e de Minas de Ouro, hoje Minas Gerais. Guerra dos Mascates. Uma coisa importante. Mascates era considerado um xingamento, exatamente. Mascates, eles não aceitavam isso. Mascates conhecidos como comerciantes. Essa guerra, este conflito, aconteceu entre 1710 e 1711. E quem que era participante, envolvia quem nesse conflito? Vamos lá. Os senhores de engenho, os fazendeiros e os comerciantes conhecidos como mascates. O que aconteceu nessa guerra? Os comerciantes estavam ali, então, se enriquecendo, mas eles eram portugueses. Os grandes fazendeiros, eles estavam passando por um período assim. Eles precisavam de dinheiro para comprar novos escravos. E eles, algumas vezes, precisavam fazer empréstimos. De quem que eles faziam esses empréstimos? Dos mascates, dos comerciantes. Tinha alguns problemas que acontecia com esses fazendeiros que alguns não conseguiam pagar esse empréstimo. Então, esses mascates, comerciantes, acabaram nem sempre, mas algumas fazendas foram então dadas a esses mascates para pagar essas dívidas. O problema é que Recife foi considerada, elevada a ser considerada uma vila. E isso deixou, então, os senhores de engenho, os fazendeiros, um
pouco descontentes, porque eles não queriam perder a sua força econômica. Então eles acabaram fazendo o quê? Eles são de Olinda, que naquele período era uma vila, Recife não era. De repente, Recife passa a ser considerado uma vila, ou seja, vamos equiparar aqui, Mascates e senhores de engenho agora moram em uma vila. Isso deixa os senhores de engenho um tanto descontentes, então eles invadem Recife. O que acontece? A intervenção portuguesa chega, coloca fim, então, a esse embate político. A Guerra dos Mascates termina, então, com a vitória dos comerciantes. A revolta de Filipe dos Santos. Essa revolta é também conhecida como Revolta de Vila Rica, isso mesmo, que aconteceu em 1720, lá em Minas Gerais. Vamos entender uma coisa. Os donos das minas, eles estavam descontentes com a alta cobrança de impostos pelo lado português e principalmente pelo surgimento das casas de fundição. Essas casas de fundição buscavam controlar o ouro que saía da região de Minas, da região das minas, e era uma maneira então de acabar com o contrabando do ouro em pó. E claro que as pessoas que trabalhavam nessa região ficaram extremamente revoltados e liderados por Filipe dos Santos, eles então organizam essa revolta para tentar acabar então com as casas de fundição e principalmente com as cobranças de impostos, tentando diminuir essa cobrança. É claro que o governo português não iria aceitar tão facilmente. Há um embate ali, muitos são presos e Filipe, o rosto dessa revolta, acaba sendo julgado e condenado à morte. Inconfidência Mineira, uma das mais estudadas e importantes revolta nativista que aconteceu no Brasil. Por quê? Ela aconteceu em 1789 e ela teve como principal objetivo a proclamação da República. Eles almejavam isso, a independência do Brasil. Muito bem, quem foram os principais líderes desse movimento? Tiradentes, Cláudio Manuel e Inácio José. O mais conhecido é Tiradentes. Qual era, então, a característica deste conflito? Vamos entender. Primeira coisa que eles buscavam, o fim da exploração abusiva pelo Brasil. Outra coisa importante, eles queriam acabar com a escravidão. Vamos entender. Alguns inconfidentes queriam o fim da escravidão, nem todos. Essa revolta nativista, ela ficou muito conhecida. Por quê? Porque grandes ideias, baseadas principalmente na Revolução Francesa, baseava toda essa ideia de revolução, essa inconfidência. O que aconteceu? Muitas pessoas foram mortas, foram presas, ou melhor, foram presas. O Tiradentes acabou sendo morto, e vocês sabem, né, como nós estudamos nas próximas aulas, que várias partes do corpo de Tiradentes foram espalhadas por várias regiões, estradas do Brasil. A ideia era o quê? Vamos abafar esse movimento, as pessoas vão sentir medo e vão parar com essa ideia de república, de independência. Isso não aconteceu, pelo contrário, as pessoas sentiram-se comovidas de um entusiasmo para lutar pela ideia de república, que este movimento ganhou força em outros lugares. Então foi um movimento extremamente importante, porque foi o marco inicial que acabou então dando força, fazendo com que os outros lugares do Brasil começassem a pensar sobre o fim do governo português e a ideia de proclamação da independência e proclamação da república, e principalmente começou então a ter aquela ideia de conseguir a tão sonhada liberdade, principalmente no setor escravista. Chegamos então à Conjuração Baiana. Amores, essa sim tinha como principal fator o fim da escravidão. Eles queriam isso, eles queriam o fim do pacto colonial, eles queriam a liberdade, eles queriam igualdade para todos. Essa revolta aconteceu em 1798, tá? E ela foi extremamente influenciada pelos ideais da Revolução Francesa. É claro que foi extremamente abafada pelo governo português.
não conseguiram, então, se manter por muito tempo, e as pessoas que participaram dessa conjuração, dessa guerra, vamos assim, desse conflito, acabaram presos e alguns foram expulsos do Brasil. Muito bem, reformas pombalinas, isso é muito importante, Marquês de Pombal. Quando Pombal assume, a primeira coisa que ele faz é proibir a escravidão indígena no Brasil. Então, se ele proíbe a escravidão indígena, começa a vir uma outra mão de obra para o Brasil, que era a mão de obra escravista. Ele expulsa os jesuítas em 1759 e passa então a ter o controle do Estado através da educação. Ou seja, ele era um homem muito além do seu tempo. Ele cria as companhias de comércio para facilitar essa ideia de comércio de interior do Brasil. Ele muda a capital para o Rio de Janeiro em 1763 e com isso passa a ficar muito nítido que não existia no Brasil a ideia de fronteiras. Outra coisa importante, é no seu governo que ele institui a derrama. Exatamente, aquele estilo que acontecia ali de cobrança de impostos, onde era permitivo ou permissivo que os portugueses entrassem na casa das pessoas, principalmente na região das Minas, e pegassem então o ouro que eles encontrassem ali. Era uma forma do quê? De pagar os impostos. E também ele permitiu que algumas manufaturas chegassem no Brasil. Outra coisa importante que aconteceu durante o governo de Pombal relacionado ao ensino. Foi no governo dele que muitas escolas surgiram. Principalmente a escola Régias, o Colégio dos Nobres, a ideia de aula de comércio para facilitar essa ideia de comércio tanto das partes regionais como do comércio exterior, e ele também reformou a Universidade de Coimbra. É no governo de Pombal que inicia no Brasil o conhecimento. Então há uma laicização, ou seja, vamos começar a expandir a ideia de